Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E para começar o caso de hoje, vamos falar de Duncan Alvey McPherson, nascido no dia 3 de fevereiro de 1966, na cidade de Saskatoon, no estado canadense de Saskatchewan. Demonstrando desde muito jovem uma grande habilidade atlética, Duncan se tornou um esportista de destaque ainda adolescente, especialmente no hóquei sobre gelo, a modalidade mais popular no Canadá. Ele se juntou ao time do Saskatoon Blades na posição de defensor, passando a disputar a Western Hockey League, um campeonato júnior para jogadores de 16 a 21 anos. Em 1984, aos 18 anos, Duncan passou pelo draft, o processo seletivo da NHL, a Liga Norte-Americana Profissional de Hockey, e foi recrutado na 20ª posição da primeira rodada para jogar pelo New York Islanders. No entanto, devido a constantes lesões, ele nunca chegou a entrar em quadra pelos Islanders e acabou sendo emprestado ao Springfield Indians e ao Indianapolis Ice, equipes de ligas secundárias da modalidade. No verão de 1989, 5 anos após o ingresso da NHL, e sem nunca ter jogado uma única partida sequer pelo time que o tinha recrutado, Duncan teve o contrato rescindido e resolveu partir para a Europa. Ali, ele tinha pretensões de acumular o trabalho de jogador e de treinador de um time semiprofissional em Dundee, na Escócia, a partir de agosto de 1989. Antes de se apresentar ao novo clube, porém, ele viajou sozinho para a Europa ainda no início de agosto de 1989. O plano era visitar velhos amigos e conhecer os pontos turísticos da Europa Central, em especial a deslumbrante cadeia montanhosa dos Alpes, antes de seguir para a Escócia. A previsão era de que Duncan se apresentasse ao seu novo time na cidade de Dundee no dia 12 de agosto. Entretanto, ele nunca apareceu no clube. A notícia de que ele não havia se apresentado ao seu novo posto de trabalho logo chegou ao Canadá, retransmitida pelo próprio clube. Sua família imediatamente buscou contatá-lo, sem sucesso. Linda, a mãe de Duncan, ligou então para a Real Polícia Montada do Canadá. A ligação, porém, ocorreu em um sábado, e a resposta que ela recebeu foi de que a polícia não lidava com casos de pessoas desaparecidas aos fins de semana. Indignada, ela acionou a Interpol, junto à qual protocolou um relatório de pessoa desaparecida. Porém, a Interpol também pareceu não ligar muito para o caso, e assim, Linda decidiu comprar passagens aéreas e embarcar, junto com seu marido Bob, para a Europa. A primeira parada foi a Áustria, o último destino conhecido de Duncan. Ele sabidamente tinha se hospedado, na primeira semana de agosto, em um resort de esqui, o Stubai Glacier, no sopé da porção dos Alpes austríacos de Stubai. Ali, ele tinha alugado uma prancha de snowboard e contratado os serviços de um instrutor de esqui do resort. No dia 9 de agosto, Duncan deixou o resort e subiu a montanha com o instrutor para ter aulas de snowboard. A aula, porém, foi interrompida por uma chuva constante e persistente, o que fez com que ambos voltassem para o hotel após algum tempo. O suéter de Duncan tinha ficado completamente encharcado com a chuva, de modo que o instrutor sugeriu que ele tirasse a peça de roupa e ofereceu seu escritório para que a deixasse ali secando. O instrutor, que já tinha aulas com outros alunos marcadas para o resto do dia, aconselhou Duncan a voltar a subir a montanha no período da tarde, caso já tivesse parado de chover, para continuar praticando. Ele achava que Duncan tinha talento para o snowboard e que deveria seguir se aperfeiçoando. O canadense gostou da ideia e, depois do almoço, pegou uma gôndola do teleférico do hotel para subir mais uma vez rumo à estação de esqui, no alto da montanha. No dia seguinte, Duncan tinha uma nova aula marcada de snowboard para o período da manhã. Um instrutor, que tinha marcado de encontrá-lo na entrada do teleférico, se dirigiu para o local e aguardou o aluno. Duncan, porém, não apareceu na aula, e após cerca de meia hora esperando, o instrutor retornou para seu escritório, onde, para sua surpresa, notou que o suéter de Duncan ainda estava lá. Ele entregou o suéter na recepção do hotel e o assunto pareceu se encerrar por ali.
Porém, Duncan nunca retornou da montanha e o hotel nunca tentou procurá-lo. Uma semana depois, Bob e Linda chegaram à Áustria. Eles procuraram os meios de comunicação para distribuir fotos de Duncan e uma descrição das roupas que ele estava usando e do carro que dirigia. Eles sabiam que um amigo de Duncan, que agora vivia na Áustria, havia emprestado um carro vermelho para que ele dirigisse na sua viagem pela Europa. 6 semanas depois do desaparecimento, justamente um carro vermelho, que correspondia à descrição dada pelos pais de Duncan, foi encontrado abandonado no estacionamento do resort Stubai Glacier. Ele tinha sido deixado ali mais ou menos desde o dia que Duncan tinha deixado de dar notícias. Bob e Linda foram então informados do fato e notificaram imediatamente a polícia austríaca, que descobriu, após uma breve investigação, que o carro de fato era aquele emprestado a Duncan por seu amigo. Dentro do veículo foram encontrados o passaporte do canadense, uma carta que ele tinha escrito para a namorada e uma sacola de frutas apodrecidas. A pista parecia promissora. A polícia conduziu uma extensa busca na área do resort, mas não encontrou traços de Duncan. Paralelamente, a família continuou distribuindo panfletos com a foto do filho na região de Stubai, até que, por uma pura obra do acaso, acabou entregando um dos folhetos exatamente para o instrutor que tinha dado aulas de snowboard a Duncan. Ele imediatamente reconheceu o canadense e contou a Linda e Bob tudo o que sabia. Mais uma vez, a polícia foi informada, e mais uma vez a pista parecia promissora. A montanha, porém, foi completamente vasculhada, e nenhum sinal de Duncan foi encontrado. Após 10 dias de buscas, a operação foi cancelada pela polícia. A procura, entretanto, nunca foi encerrada por Linda e Bob. Ao longo de 14 anos, eles fizeram repetidas viagens entre Canadá e Áustria na tentativa de localizar o filho. Somente em julho de 2003, entretanto, uma novidade voltou a jogar alguma luz sobre o caso. Um funcionário do resort Stubai Glacier, enquanto se deslocava rumo ao topo da montanha, encontrou o que pareciam ser restos de lixo de cor amarela. Ele se aproximou para recolher o entulho, mas após tentar erguê-lo, notou que, na verdade, se tratava de um corpo humano envolto em um casaco. Ele imediatamente se deteve, voltou para o hotel e chamou a polícia. Era, de fato, o corpo de Duncan McPherson, incrivelmente preservado depois de 14 anos, pelas baixíssimas temperaturas dos Alpes. O cadáver foi removido e transportado até o escritório do legista local, que procedeu à autópsia. Os resultados desse exame foram mais chocantes que qualquer um poderia prever. Havia um braço e uma perna amputados e diversos ossos quebrados. Alguns detalhes pareciam inexplicáveis. O tecido mole dos membros havia sido triturado e divulsionado, enquanto suas roupas haviam sido fatiadas. Aquilo não havia sido obra da decomposição natural do corpo e dos tecidos. Havia sido infligido por uma força externa. A pergunta era: como Duncan teria morrido? A única explicação encontrada pela polícia, tão bizarra quanto assustadora, assombraria Linda e Bob pelo resto de suas vidas. Segundo os detetives, a teoria mais plausível era de que Duncan teria subido a montanha na tarde do dia 9 de agosto e começado a praticar snowboard por conta própria, conforme sugerido pelo instrutor. O dia, porém, tinha ficado nublado após a chuva e a visibilidade era baixa. Em algum momento, Duncan teria ficado confiante e se arriscado mais nas manobras. Acelerando montanha abaixo, em algum momento ele teria passado por uma crista mais acentuada, perdido o equilíbrio e caído. Na queda, sua perna se fraturou. Sem conseguir se mover, ele olhou ao redor, pensando em como poderia sair daquela situação. O pesado nevoeiro impedia que ele fosse visto a partir do hotel, o único ponto próximo em que havia pessoas. Ao mesmo tempo em que Duncan tentava lidar com a fratura, a algumas dezenas de metros dali, um funcionário do hotel ligava um trator para começar os trabalhos do dia. O trator em questão tinha acoplado atrás de si uma carroceria trituradora de neve. Essa máquina trituradora tinha como finalidade quebrar a neve em minúsculos pedaços, de modo a afofá-la e torná-la mais adequada ao snowboard. Isso era feito por meio de lâminas rotativas superafiadas, que, como um arado, rompiam e esmigalhavam gelo e neve. O funcionário provavelmente dirigia devagar, porque o denso nevoeiro tornava a visibilidade bastante limitada. É possível que Duncan
ao ouvir o motor do trator se aproximando, tenha imaginado que aquela seria sua salvação e tenha começado a gritar por ajuda para o motorista. O barulho do trator e da trituradora, porém, teria impedido que se ouvisse alguma coisa, e muito provavelmente o motorista apenas se deu conta da presença do homem caído na neve no último instante. Ele conseguiu desviar o trator, mas a carroceria passou por cima do corpo do homem. O funcionário parou a máquina e desceu para verificar o que tinha acontecido. A cena deve ter sido terrível. As lâminas da trituradora haviam feito um imenso estrago, decepando uma das pernas e um dos braços de Duncan, além de ter rompido muitos outros ossos e mutilado várias partes do seu corpo. Ele certamente morreria de hemorragia devido aos cortes, mas muito provavelmente sobreviveria se fosse imediatamente acudido. O funcionário, porém, entrou em pânico, temendo ser responsabilizado pelo acidente e seguro de que ninguém teria testemunhado o ocorrido devido à neblina. Ele puxou o corpo de Duncan até a borda de uma fenda próxima, profunda o suficiente para que ele não fosse visto ou ouvido. O funcionário então empurrou Duncan fenda abaixo, lançando também no abismo todos os vestígios do acidente, o que incluía uma perna e um braço decepados. Depois, ele montou no trator novamente e, com a pá frontal do veículo, encheu a fenda de neve, cobrindo Duncan completamente. É provável que, pelos 14 anos seguintes, o funcionário tenha temido que seu crime fosse descoberto. Ao longo desse período, a geleira gradualmente derreteu, expondo eventualmente o corpo de Duncan. Quando, porém, finalmente o cadáver congelado foi revelado, já era tarde demais. 14 anos depois, o hotel não mantinha mais qualquer registro dos turnos dos funcionários que operavam os trituradores de neve em 1989. E mesmo que mantivessem, o assassinato já havia prescrito. De modo que, apesar das conclusões do legista e dos detetives, nunca houve uma investigação complementar para identificar quem matou Duncan Macpherson. E essa é uma dor que até hoje Bob e Linda se veem obrigados a carregar. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou dele. No próximo vídeo, vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.